Foi? Valendo? Então tá. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, desculpa aí pelo atraso, uma questão de trânsito. Eu sei que atraso nunca se justifica, mas estou dizendo então, não cheguei esse horário por conta do trânsito aqui. Tem uma via, quem não é de Cuiabá, que está nos acompanhando aí pelo virtual, tem uma via aqui que é rápida e está fechada, e aí tive que cortar pela cidade, cheguei agora, tá? Mas que não vai prejudicar em nada a nossa aula. Me apresentar, eu sou o professor Rodrigo Palomares, aqui da instituição, da Rede CETEPES de ensino, né? Sou professor universitário há quase 2 décadas, advogado há quase 2 décadas, né? Comecei cedo, graças a Deus. Então, com 22 aninhos eu já estava aí formado e lecionando com 23, tá? De lá para cá, muitas transformações legislativas, pessoais. Aqui na casa, eu dou aula no curso técnico em transações imobiliárias e também na formação de peritos avaliadores imobiliários, né? E geralmente o pessoal faz esse e faz o outro também. Os dois cursos, não simultaneamente, mas quando acaba esse aqui, acaba fazendo o outro para poder alçar mais oportunidades também na vida, né? Nesse ramo imobiliário que é muito bom. Aqui hoje, vou especificar para vocês como que vai ser a aula hoje e amanhã. Quarta-feira é prova, né? Eu sou sempre o último, né? O último encontro da matéria. Não sei se mudou a ementa, não deve ter mudado, né? Continuo sendo o último. Então, muitos chegam já meio cansados, né? Daquele jeito, último encontro, penúltimo e tal. Mas, essa sala aqui está bem interessante, né? Eu já cheguei da aula aqui que tinha na lista 100 alunos e aqui tinha 1, né? Galera cansada, né? Mas, tá tudo bem. A aula eu gosto do dinamismo, sintam-se à vontade para perguntar o que vocês quiserem dentro da minha área de conhecimento, né? Direito do consumidor, direito ambiental, direito imobiliário, direito civil, contratos, responsabilidades, trabalhista, família, o que vocês quiserem, desde que hoje na aula esteja linkado com o imobiliário, tá? Como que vai funcionar? Nosso primeiro encontro hoje, extremamente teórico. Então eu vou bombardear vocês de conteúdo, tá? Para a gente encher esse vácuo legislativo e compreender, por exemplo, por que a gente tem legislações interventivas na nossa vontade privada. Por que eu autorizo o Estado a revisar um contrato imobiliário? Por que eu autorizo o Estado a limitar a minha forma transacional com um colega no ato de fazer uma compra e venda ou um contrato de locação? Por que é que eu não posso colocar algumas obrigações nesse contrato por limitação estatal, né? Ah, é culpa do governo vermelho. Ah, é culpa do governo azul, do colorido. Não, isso é uma evolução do pensamento da sociedade que a gente vai trabalhar aqui hoje de forma técnica, tá? Aí cada um segue o seu caminho interpretativo dessas normas técnicas, né? Tem uns que se filiam mais ao liberalismo, tem outros que se filiam mais ao neoliberalismo, outros ao socialismo, e assim sucessivamente. Tá? E está tudo bem, isso é uma democracia, desde que você consiga fundamentar os seus argumentos e não simplesmente trazer achismos, né? Aí a gente consegue um debate de ideias bacana dentro de sala de aula. Tá? Então, a missão aqui hoje é trazer esse apanhado histórico, técnico, científico na área do direito e legislação imobiliária e amanhã trabalhar a prática, né? Não adianta, se eu pegar aqui, alguém aqui toca algum tipo de instrumento musical? Beleza. Qual instrumento? Massa. Eu estou tentando violino, faço aula de violino. Então, o que acontece? Se a gente pegar um violino aqui hoje, entregar para qualquer pessoa, ensinar a prática, como que toca um violino. Ó, tem que segurar assim, assim, assado, tem a corda Y, Z, T, blá, 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 blá. Alguém vai conseguir tocar o violino? Não, porque falta teoria. Tá? Porque falta teoria. E hoje a gente quer muito ir para a prática sem teoria. E acaba não fazendo nada. Não sabe o que está fazendo, desestimula e desiste. Porque está vazio de teoria. Então, por isso que eu trago essa metodologia. Primeiro a gente vai para a teoria e depois a gente vai para a prática. Por isso peço um pouco de paciência de vocês. Tá? Então, beleza. Vamos então trabalhar a ideia. Eu vou começar minha aula, não vou falar de antigo regime, não vou falar nada disso. Tem alguém com a formação de direito aqui também ou não?
Quem? Você é bacharel, advogada? Advogado? Massa. Mais alguém? Não? Então bora lá. Eu vou começar a nossa aula na Revolução Francesa, tá? Bem aí, menos de 300 anos. Parece que está longe, mas foi bem aí, né? Você pegar e parar para analisar o vô do tataravô, estava vivo nessa época. Então não está tão distante. Eu conheci minha bisavó, não conheci meu tataravô. Mas minha bisa eu conheci. Então, mais 2 à frente viveu isso daqui, estava bem aí. Então, quase no tempo que eu estou vivo. E hoje eu li uma matéria bem legal, só eu cheguei meio acelerado, né? Só pegando um gancho. Estava escrevendo um artigo sobre as Big Techs, democracias e tal, inteligência artificial. E encontrei um artigo científico na internet, lá dos Estados Unidos, dizendo que essa geração agora que a gente está fabricando, né, nossos filhotes, eles poderão viver, provavelmente irão viver por conta da tecnologia que está sendo desenvolvida para o século que vem. Tá? Nós estamos aqui 2025, então daqui para um século aí falta 75 anos, né, praticamente, né? Aí você pega a galera que nasceu no início do século aqui, eles vão viver aproximadamente 100 anos, tá? E cada vez mais a gente está vendo mais, esticando com os medicamentos e tecnologia. Hoje a gente vê uma pessoa falecendo com 65 anos e fala, nossa, estava novo. Não é verdade? Imagina isso daqui 30, 40 anos para frente, como não vai ser. Eu achei espetacular, então estou trazendo para vocês esses avanços que nós vamos ter aí na nossa sociedade. Uso de inteligência artificial, todos aqui já usam, né? Direto ou indiretamente usam. Não? Tem que usar. Não é mais coisa do futuro, tá? É coisa do presente. Enquanto você não usa a inteligência artificial, ainda está na manufatura, vamos dizer assim, da redação de contratos, da formulação de propostas, o colega do lado que usa, ele faz 10, 20, 30 propostas em 1 minuto. Tá? Então a gente tem que começar a se familiarizar com esse tipo de tecnologia também. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar algumas dicas. Por exemplo, temos o Gamma App, GAMMA.app, que faz propostas esplêndidas, muito melhores que qualquer proposta que eu faria aqui para questão de preço de contrato de compra e venda ou de aluguel, com fotos, com tudo que você alimentar a IA lá, ela vai te entregar em 20 segundos. E você vê ela trabalhando e entregando a proposta. Tá? Então, você levaria quanto tempo para fazer uma proposta? Legal. Sem ser proposta de WhatsApp, né? Que manda um áudio. Uma proposta bonita, bacana. Então, hoje a gente tem que ter esses auxílios, esses recursos tecnológicos, que eu vou falar mais à frente também. Mas não ficar refém, né? Saber utilizar como auxiliar, como algo que vai potencializar aquilo que você já tem, que é o seu conhecimento e a sua responsabilidade. Então, bora lá. Revolução Francesa. Não vamos falar do antigo Estado, né? Do antigo regime, que era monarquista, absolutista, hereditário, aí depois tinha os feudos, etc. Não vou falar de história aqui nesse momento. Qual era o ideal revolucionário da Revolução Francesa? Qual era o tríplice ideal da Revolução Francesa que está esculpido em cada um de nós aqui? Qual? Liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza? Então nós temos esses 3 ideais. Aí vocês estão pensando, puta, vim ser técnico em transação imobiliária. Eu estou falando de Revolução Francesa. Sim, para vocês não se sentirem injustiçados quando eventualmente forem processados por alguém e alguém revisar o contrato que vocês formaram, olhando no olho de uma pessoa e falando, nossa, como assim? Ele olhou, apertou minha mão e não está falando que é válido o que a gente fez? É isso que eu vou ensinar para vocês. Então eu vou tentar demonstrar para vocês que nem tudo está disponível a ser transacionado. E dependendo da forma que é transacionado, você poderá se responsabilizar. Essa é a minha missão aqui, tá? Trazer um pouco mais de consciência da responsabilidade dos senhores e das senhoras no exercício dessa profissão, tá? Do seu mistério.
Então a gente tem aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, só fazendo um gancho, a gente está falando aqui da introdução das gerações dos direitos fundamentais. Quem não é do direito não tem muita familiaridade, por exemplo, com a Constituição Federal. Escuta todos os dias falar de Constituição Federal. No boteco na igreja fala que o STF está julgando inconstitucional, mas nunca abriu a Constituição para entender o que é uma Constituição, né? A Constituição Federal, ela vai ter, na sua metodologia, divisões. E lá no artigo 5º até o artigo 19, nós vamos falar de direitos. O 5º, em especial, direitos fundamentais, cláusulas pétreas. Dali para frente, nós vamos falar direitos sociais no artigo 6º e organização do Estado mais à frente. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui nós vamos estudar a escadinha que chegou até 1988 para entender o porquê o meu contrato é revisado. E aí eu não vou sair falando besteira aí fora, porque agora eu vou ter uma formação técnica e eu não posso mais ser considerado um leigo e falar qualquer asneira aí fora. A partir de agora eu vou atuar como técnico para a sociedade. Beleza? Então eu tenho lá liberdade, igualdade e fraternidade. De quem que a gente quer isso daqui? Contra quem que a gente quer isso daqui? Ou para quem que a gente quer isso daqui? Isso daqui foi um grito de socorro à época contra o Estado absolutista, certo? Aquilo que a gente assiste em filme, né? Ninguém era dono de nada. Não existiria técnica de transação imobiliária na época do reinado, porque a propriedade de tudo e de todos era do rei. Beleza? Você era do rei, eu era do rei, todo mundo. Se você fabricasse um sapato, uma caneta, qualquer coisa, era do rei, do monarca. Então, não existia a ideia, neste momento, de propriedade privada. Tudo era do rei, tá? Inclusive sua esposa, seus filhos, todo mundo. Beleza? Então tá lá. Tanto seres humanos, escravos, etc. e tal. Todo mundo cansado disso, a gente já aprendeu que o final do reinado existia a burguesia, e a burguesia estava desenvolvida dentro aqui, ó, dos campos, né? Ou seja, fora dos feudos. Era um lugar de livre transação entre as pessoas, fora das regras do senhor feudal. Então aqui tinha moeda própria, aqui tinha os títulos de créditos foram criados por esse sistema burguês, tá? Então, eu tinha que sair daqui e lá na Índia, mas não tinha Pix, não tinha dinheiro. Como que eu ia fazer? Eu criei as notas promissórias. Beleza? Quem estudou direito, títulos de crédito, sabe o que eu estou falando. Então veio notas promissórias. Era um documento oficial que tinha o princípio da cartularidade e que, se constassem todos os dados lá, assinado de forma correta, eu não precisava comprovar a origem daquele recurso, porque aquele título por si só falava por ele. Então, aquele que era o portador do título podia dar o aval, etc., o ser fiador, tá? Não vou entrar nesse mérito. O que acontece? Cansados de opressão desse senhor aqui, esses senhores aqui se revoltaram e matou todo mundo. Beleza? Foi a revolta que a gente teve. Então, a gente tem um Estado hoje, que é Estado moderno, forma de política moderna ou contemporâneo, em que também é chamado de Revolução Burguesa ou Estado Burguês. Né? Aí entra a crítica, está para servir o capital, não está para servir o capital, aí a gente fica aqui até amanhã, ou até ano que vem discutindo isso. Então, o que acontece? Veio a Revolução e, com esses ideais que eles fizeram, pegaram o poder que estava concentrado em um e dividiu ele em 3. Beleza? Só que na mesma proporção. Tá? Dividiu ele em 3. Quais são os 3 poderes que a gente tem hoje, legitimamente reconhecido pelo povo? Executivo, legislativo, judiciário. Beleza? Esses são nossos 3 poderes. Esses 3 poderes nasceram baseados nesses 3 ideais. Tá? São coisas diferentes, mas um inspirado no outro surgiu a forma de governo tripartite que nós temos. Legal, professor. Bacana. Então, tenho esses 3 poderes, tiramos da mão de um, devolvemos ao povo
Esses poderes agora fracionados, mediante representação, vamos exercê-los. Legal, entendi a revolução. Massa. Aí tem um livro bem bacana, tem vários. Tem um livro de um autor chamado Norberto Bobbio. E ele diz o seguinte lá, ele fala das gerações de direitos fundamentais, ou de direitos humanos, que seja que queira entender dessa forma. Tá? E aí, ele diz que a Revolução Francesa, ela preconizou a evolução dos direitos fundamentais. Tá? Preconizou. Eles não queriam fazer isso. Talvez se eles jogassem na Mega Sena, acertavam. Tá? Porque eles preconizaram qual seria o futuro do desenvolvimento das relações sociais entre as pessoas no mundo ocidental. Tá? No mundo ocidental. Então vamos lá. Se eu tinha um Estado opressor, quando eu fui lá e derrubei esse Estado à força, o que vocês acham que esse Estado opressor ia tentar imediatamente depois de ser tomado à força? Ia tentar retomar o poder. Essa é a lógica, né? Essa é a lógica. Isso acontece com a gente também. Se você for retirado à força da sua casa, você achar que você tem razão, né? Você vai querer retornar na porradaria, mas vai querer voltar. Da mesma forma ou pior. Então, o que vai acontecer é que, depois da Revolução Francesa, por mais que a gente colocou a tripartição dos poderes, só foi colocada em prática a liberdade. Sabe o que nasceu aqui? Estado liberal. Conhece liberalismo? Que tanto se fala ainda hoje, 300 anos depois. É aqui que surgiu essa ideia. Tá? Um Estado liberal. Esse Estado liberal veio no campo econômico com as ideias de Adam Smith sobre a questão do capitalismo e a liberdade, né? Capitalismo, um Estado capitalista. Nós tivemos, no âmbito dos contratos, um princípio que nós chamamos, só para ficar bonito, para quem gosta, eu não gosto, mas tem que falar, né? A gente tem aqui o pacto faz lei entre as partes, beleza? Então, na área contratual, no direito civil, o direito que vigorava aqui era o Código Napoleônico. Lembra do Napoleão Bonaparte, que a gente vê em filme, estuda a história no colégio? É a mesma situação. Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, tentar trazer para o contexto, o Código Civil de Napoleão tinha características individualista, contratualista e privatista. Isso não é bom nem ruim, era o modelo da época, entendam isso, tá? E foi necessário pós-revolução. Nós estávamos numa situação aqui extremamente agrícola, não tinha tecnologia nenhuma do que nós estamos vendo hoje, não tinha feito nem revolução industrial aqui ainda, tá? Tudo manufaturado, e as pessoas tinham a relação interpessoais para a questão comercial. Então, o contrato fez lei entre as partes durante muito tempo e o faz até hoje. Tá? E o faz até hoje, embora os seus efeitos sejam mitigados. Beleza? Então, nós temos aqui, contrato faz lei entre as partes, Código Civil Napoleônico. E o Estado era um Estado mínimo. Tá? Porque ele era tido como o inimigo da sociedade. A gente tirou todos os poderes do Estado e deu amplos poderes para a liberdade individual das pessoas. Então, trazendo para o tempo de hoje, hoje nós temos celular. Vamos imaginar que a gente está no pós-revolução francesa, nós estamos num Estado liberal de direito, liberalismo total, onde as prerrogativas individuais sobressaem as prerrogativas sociais, coletivas, tá? O individual praticamente é absoluto, cabendo ao Estado apenas e tão somente acatar o que foi construído em um contrato pelas partes, não podendo, sob nenhuma espécie, fazer juízo de valores sobre o que foi transacionado. Então, por exemplo, nós temos o celular. Vamos falar de casa, vamos falar de imóvel. Estou na aula de imobiliário, não vou dar do celular. Mas vamos falar de imobiliário.
A gente tem um imóvel de um terreno básico, 100 mil reais. Beleza? Terreninho básico, 100 mil reais. Aí lá, você comprou em 10 parcelas de 10 mil esse terreno. Legal. A cláusula penal que foi estabelecida entre nós no contrato foi o seguinte: se você não pagar uma das parcelas, o contrato se torna rescindido automaticamente. Eu não quero saber por quê, e nem tenho que saber, porque a sua vida é sua e a minha é minha. Eu tenho minhas obrigações, tem as suas, né? Isso é individual, individualismo. Então, todo dia 10 você vai me pagar 10 mil reais. Se você não me pagar no dia, o contrato automaticamente estará rescindido, independente de notificação ou interpelação. E você ainda me pagará, além das parcelas vincendas que se tornaram vencidas, uma multa contratual no valor de 100% do contrato. Olha que massa. Muito bom, não é? Vamos defender o liberalismo. O liberalismo é isso. Tá? Não gostou mais, né? Aí eu não gostei mais do liberalismo, eu acho que não vai rolar, né? Então, nós já vivemos isso no passado. Tá? Isso já aconteceu. E foi sensacional lá no passado. Lá foi essencial isso. Porque estavam se criando esses direitos ainda. Nós não tínhamos a ideia, num Estado liberal, um Estado mínimo, de que a liberdade plena das faculdades individuais dos seres humanos fariam que nós predássemos outros seres humanos. Ou iríamos sair por cima, né? Tirar vantagem de outro ser humano igual nós. Nós não tínhamos essa noção à época. Então, lá foi muito bom. Foi tão bom, foi tão bom. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Foi tão bom, que depois dessa liberdade plena que nós tivemos no Estado liberal, de direito com um Estado mínimo, explodiu uma outra revolução, que foi a Revolução Industrial. Hoje nós estudamos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta Revolução Industrial, né? Chegando à revolução das tecnologias, inteligência artificial, disrupção, aí é uma loucura, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas isso foi importantíssimo para que isso aqui acontecesse. Porque sem isso daqui não iria acontecer isso. Mas hoje, na atual evolução da sociedade, não é possível termos um Estado liberal nos modelos pós-revolucionários. Não é possível. Pelo simples fato do exemplo que eu dei aqui para vocês. Agora vocês peguem isso daí no dinamismo social, como um todo. Tá? Como um todo. Então, nós já evoluímos no sentido de entendermos que o coletivo há de prevalecer ao individual. Né? Essa regra básica de convivência condominial, regra básica de sobrevivência numa sociedade, regra básica de sobrevivência em pequenos grupos, como essa sala de aula. Se nós sentarmos aqui, fechou a porta lá, tem as regras daqui de fora da instituição? Tem as regras. Mas a gente pode criar as nossas regras aqui internamente, desde que não conflite com aquelas e que não seja a vontade de um só. Por exemplo, o colega ali, ele quer ir embora às 8h40, mas eu tenho que dar aula até às 9h. Mas se todo mundo não ia querer sair 8h15, eu posso ser voto vencido. E valeu 8h15. Mas vai conflitar lá fora, então não pode. Tá? Mas se puder estender, ok. Ah, o professor não quer ficar até 9h30, eu não tenho obrigação. Mas se a coletividade quiser e eu ceder, ok. Não tem problema, não vai conflitar lá fora, criamos nossas regras e eu não vou ganhar hora extra para isso. Eu estou aqui de bom grado. Entenderam a situação? Regras coletivas sobressaem sobre o individual. E assim sucessivamente. Então, foi necessário essa liberdade toda. Por que Estado mínimo? Agora no campo processual. Tá? Direito de processo civil, processo penal, que seja. Neste caso do contrato que eu passei para vocês, de compra e venda, uma multa, hoje, se esse contrato fosse firmado hoje, e você estivesse inadimplente neste contrato, e o vendedor começou a te cobrar a multa, o que é que você iria fazer? O que você acha que você iria fazer? Tem um quê?
Não, não tem ressalvo. Esse foi o contrato. Não tem ressalvo, não tem salvo, não tem nada. Este é o contrato. Olhei no seu olho, firmamos esse contrato, apertamos a mão do outro e falou, não, beleza. Não, no nosso contrato não tinha. Nosso contrato é esse. Você quer comprar um terreno, 100 mil reais, 10 de mil, vencimento todo dia 10. Se não pagar no dia 10, as vincendas se tornam vencidas e a multa é de 100%. Esse é o nosso contrato. Não tem mais. Nem parágrafo, nem a linha, nem nada. Você olhou para mim, bateu no peito. Eu sou o cara, vou honrar, eu quero esse contrato. Tum, deu uma entrada. Fechou. O contrato tá válido. Beleza? Agora, aconteceu um monte de coisa na sua vida que não é problema meu. Você ficou desempregado, bateu o carro, mulher saiu, divorciou, sei lá. Tá? N coisas pode acontecer. Ficou doente. Beleza? Não conseguiu pagar a terceira prestação. Não conseguiu. Eu, sabendo do contrato que a gente tinha firmado, não é me valendo da minha torpeza, porque é um contrato bilateral, não tem nada de torpeza aqui, são regras postas entre nós. Eu fui lá e falei, ó, você não me pagou, agora eu quero 70 mil adiantado e mais 100 mil de multa. Me paga agora, senão vou te executar no Poder Judiciário. O que você, como inadimplente hoje, agora vamos teletransportar para hoje. Então, vai lá, o que a gente faz hoje? Porque a gente já sabe que existe o Estado. Como que é? Contrato leonino. Que foi pago, multa abusiva, né? Provavelmente vai pedir uma liminar, no sentido de suspender a cobrança abusiva. Vai ter lá um sopesamento do juízo, que é representante do Estado na forma judicial, e ele vai lá sopesar com valores, vai falar, não, realmente, está muito abusivo isso daqui, suspendo o contrato. Olha só a consciência que nós temos hoje dos direitos sociais, da intervenção sobre a nossa prerrogativa individual, né? Então, o que vai acontecer é, hoje, essa liminar provavelmente sairia para você. Aquela época que eu estou ensinando, por medo do Estado retornar a ser absolutista, nós retiramos essa legitimidade dele. Ele não podia fazer isso. Então, no Estado mínimo aqui, não existia liminares. Não tinha liminares. Não tinha processo cautelar. Vou lá e deposito e libero bem. Não tinha. Tá? Então, não tinha. Isso é Estado mínimo, isso é liberalismo. Eu estou falando em vários aspectos, hein? Estou falando no aspecto contratual dentro de uma sociedade, estou falando no aspecto processual, estou falando no aspecto econômico. Tá? Eu não estou falando só de um bracinho, não. Estou falando quase que de um Estado inteiro para vocês, como funciona, tá? As engrenagens de um Estado liberal com o Estado mínimo. Beleza? Pra gente começar a abrir, a cabeça, falar, nossa, peraí, eu já falei algumas coisas, deixa eu rever alguns trem aí, né? Beleza? Então a gente tem essa situação. Não estamos mais aqui. Decorrente disso, aquela época histórica, veio essa Revolução Industrial. Na Revolução Industrial dos livrinhos de histórias que a gente estuda no ensino médio, fundamental, diz lá o quê? Que inventou a máquina a vapor, né? A indústria de tecelagem, né? E também a produção em série, beleza? Isso é o que a gente aprende na escola. Se fosse só isso, né? Mas tá. O que acontece? O primeiro momento, nós já superamos na escadinha dos direitos fundamentais. Então, a primeira geração de direitos fundamentais, conhecido como os direitos da liberdade individual, tá? Liberdade. Essa é a primeira geração dos direitos fundamentais. Que, como uma escada, eu disse, eles nunca retroagem, tá? O direito fundamental, ele não pode retroagir. Ele sempre é evolucionista. A gente sempre está em franca evolução. Não pode o Estado retroceder na questão dos direitos e liberdades conquistados pelos direitos fundamentais, tá? Aí nós temos aqui a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós temos a questão
dos direitos sociais sendo introduzidos. Tá? Nós temos aqui os primeiros movimentos sindicalistas ou associativos. Nós temos a questão da devolução de alguns poderes para o Estado. Tá? E nós vamos ter no campo das normativas a ideia já do positivismo e do pós-positivismo, tá? Aqui é positivismo. Esqueci de falar. Positivismo é a criação das normas através da lógica humana, da razão humana, tá? Então, se eu crio normas provenientes da razão, de métodos criados pela razão humana, eu tenho normas positivas. É isso que a gente fala no direito. Bem resumido, leva um semestre inteiro para explicar isso para a galera, tá? Então, aí você tem normas positivistas, normas positivas, né? Que vem da lógica humana, da razão. Então, o que acontece? São, por óbvio, escritas, né? Não vai ser um direito consuetudinário, que é feito através da cultura, né? Ou da fala. Ah, meu avô fazia isso, meu pai faz isso, meu tataravô fazia aquilo, portanto é direito. Costumes geram direito? Sim, mas não decorrentes do direito positivo, mas sim decorrentes do direito consuetudinário, do direito jusnaturalista, que é da própria natureza e assim. Aqui, positivismo. Então, poder legislativo é para fazer lei, no mínimo, decorrente do positivismo, que é da razão humana. Quer ver uma ideia de um direito positivo, mas que eu vou falar mais à frente? A legitimidade da criação do Estado nazista. Tá? Lícito, lícito com L, não é ilícito com I, de ilegal. Lícito com L, tá? Por que que foi lícito? Porque foi criado através da razão daquela coletividade, pelo poder legitimado à época. Legal. Sabe o que isso significa? Legalismo. Ao pé da letra. Tá? Reconhecido pelo Estado. Então não foi crime a instituição do Estado nazista. Só para vocês entenderem a profundidade do que a gente está falando aqui, quando eu falo positivismo na criação de normas. Tá? E por que que a gente não pode mais isso? Porque nós evoluímos para o pós-positivismo. Que a gente viu que não era bom. Como a gente fala para criança, é caca. Né? Não é legal. Fala. Também, processo democrático. Tá? Aí nós temos aqui, Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós tivemos várias transformações. Então, qual é o segundo estágio? Igualdade. Igualdade. Olha só, eu gritei por liberdade, reduzi o Estado e conquistei ela. Agora que eu já tenho a liberdade, por que é que eu quero igualdade? Quem é que quer igualdade? Os oprimidos, os vulneráveis. Porque a sociedade não conhecia classe de vulneráveis nem de oprimidos antes da ocorrência dessa segunda evolução, não de forma legítima. Tá? Não de forma legítima. Ah, pobre sempre teve, escravo sempre teve, sempre. Beleza? Mas um conglomerado de pessoas, uma agremiação de pessoas com identidade, tá? Com as mesmas necessidades de serem reconhecidas. Tá? Então aqui é como a gente falar. Não sei quem trabalha CLT aqui, mas independente. Se você for lá e querer brigar pelo aumento sozinho do seu salário com o seu empregador, se for uma empresa médio ou grande porte, você e nada a mesma coisa. Você e nada a mesma coisa. Tá? Ah, não, eu sou super importante. Não, não é super importante. Eu te mando embora amanhã e outro dia eu contrato outra pessoa tão bem quanto você é habilitada para fazer aquela determinada função. Mão de obra. Já ouviram falar, né? Mão de obra. Beleza. Agora, não é o que os coaches vão falar para vocês, tá? Né? Nem os treinamentos motivacionais. Você é único. Sem você não pode funcionar. Mentira.
Se não fosse assim, as empresas acabavam, né, com a morte das pessoas, né? Então, todo mundo é substituível, tá? Então, o que acontece aqui nessa época, vulneráveis, com a revolução das máquinas, né? O que a gente aprende no livro de história? Todo mundo saiu do campo para ir para a cidade, o êxodo, né, que a gente estuda, foram para a cidade em busca de novas oportunidades, e lá na cidade, se encontrando nos grandes fábricas, nos grandes terraços das fábricas, etc., não tinham direito algum. Vamos voltar a essa época, então, para a gente ver como é bom um Estado mínimo extremamente liberal? Você vai trabalhar 20 horas do seu dia, de segunda a segunda, sem direito a descanso semanal remunerado, nem hora extra. Se ficar doente, é mandado embora, sem nenhum tipo ou garantia de direitos trabalhistas. Vamos voltar para lá? Você tem que trabalhar melhor ou igual a uma máquina, por hora, porque é bom trabalhar por hora. Você ganha proporcional ao que você produz. Mas se você não produz mais, o problema é seu, o Estado não tem nada a ver, você que fique na rua. Tá bom para vocês? Para mim não tá bom. Eu não acho legal esse modelo hoje na minha sociedade. Talvez aquela época fosse bom, mas não foi também. Não foi também. Quem estudar John Locke vai perceber que ele falou uma célebre frase, diz o seguinte: o homem é o lobo do próprio homem. Uau! Né? Que frase impactante, arrepiei, ó. O homem é o lobo do próprio homem. Quanto mais acúmulo de capital e riqueza você tem, mais você quer. Quanto mais você explora, mais você quer explorar para o seu aumento. É assim que funciona o sistema. É só inverter a situação, gente. Vamos inverter a situação. Sair da nossa zona de conforto e fazer uma autorreflexão, tá? Beleza. Enquanto você está de empregado ou prestador de serviço, basicamente é injusto, né, o que você ganha. Falar, eu ganho pouco porque eu faço. Geralmente é assim que funciona, não é? Poxa, podia ser mais. Né? Eu já fui empregado, eu sei como é. Você se valoriza, você quer mais, você faz curso, você quer tudo e você ganha igual o colega que não faz. Você acha isso injusto. Aí você quer brigar por essas situações. Concorda? Mas, né? O cara que está te pagando, ele não quer saber, ele quer só o seu resultado. Se você é super pai, se você é super mãe, ele não quer saber, ele quer saber de você entregar o resultado e as metas que você tem que bater. Bateu? Você está lindo para o empregador. Não bateu? Tá fora. Beleza? Dói, né? Mas é assim o sistema capitalista. Tá? Legal. Ok. E se eu falar que aquela época, lá, além disso tudo que eu estou dizendo, nós não tínhamos seguro-desemprego e nem auxílio-saúde, por exemplo. No seguinte sentido, meu filho ia ter que trabalhar, porque não tinha limite de idade. Tá? Não tinha limite de idade. E não tendo limite de idade, hoje aqui no Brasil, não que eu sou a favor nem contra, tá, gente? Não sou a favor nem contra. Não é esse o tema da aula. Mas hoje, criança não pode trabalhar. Concorda comigo? E se o pai e a mãe estiver desempregado, ele vai ter o quê? Auxílio constitucional ou um bolsa alguma coisa. Mas fome ele não vai passar. Porque todos nós fomentamos isso. Tá? Todos nós fomentamos isso. Aquela época nós não tínhamos isso. Além da criança ir para o chão fabril, que ela tinha mãos pequenininhas e braços igual ao meu, né? Uma criança de 14 anos é do meu tamanho, né? Então eu não cresci muito, faltou fermento. Mas essa criança que estava lá, indústria textil, o que acontece? O fio engarranchava na máquina pesada de toneladas. Uma mão do seu tamanho, um braço, não entra na máquina. Mas uma do meu tamanho ou de criança entra. A partir do momento que eu tirava aquele fio, a máquina vinha e me decepava. Eu não tinha mais mão de obra. Eu era mandado embora. E mandado embora assim, sem nada. Tá? Nem do Estado e nem do empregador. A mesma coisa para mulheres grávidas. Tá? Para mulheres grávidas. E assim sucessivamente. Então, o cara foi lá e falou, nós somos o lobo do próprio homem. E aí eu mostrei um lado da moeda, né?
Não sei um lado da moeda, do empregador sempre querendo mais. Agora vamos pensar junto. Quando você tem a oportunidade, aqueles que têm a oportunidade, de contratar, não estou falando nem empregado, de contratar uma diarista em casa. O que você quer quando você está negociando com ela? Pagar o menos possível. Olha como nós somos ferozes. Olha como nós somos ferozes. Agora vamos dimensionar isso no campo de uma coletividade, de uma sociedade, de uma empresa. Tá? É isso. Tá? Eu dei o exemplo para doer mesmo, para a gente refletir. Falar, olha, ela quer... Poxa, ela vai passar o dia inteiro limpando a minha casa, então ela quer R$200. Que absurdo que é esse? Não vou pagar 200, pago 150. A pessoa está passando fome, você acha que ela vai fazer o quê? Vai se submeter. Ah, ela podia falar não, podia. Mas, poxa, né? Não vai falar, e precisa. Necessidade. Tá? Então, são vários elementos aí. Só que eu quis dar esta reflexão no sentido de que nós não somos tão diferentes do empregador dentro da nossa realidade. Por isso que no final acabam todos sendo semelhantes, né? Não somos iguais, somos semelhantes, tá? Então, essa semelhança aqui foi o que nós devolvemos para o Estado. Porque quando começaram a nascer os primeiros movimentos associativos e sindicalistas, foi no sentido de que, se uma andorinha não faz verão, uma coletividade de andorinha faz, pelo menos. Tá? Então, é aquela, a união faz a força. Tem aqui esse ditado. Tá? Então, quer brigar pelos direitos? O movimento sindicalista, hoje, infelizmente, com um monte de deturpação que teve, né? Mas ele ainda é essencial para a briga coletiva de direitos. Aquele que quer ser correto, dentro das necessidades da classe que ele defende. Aqui nasceram as classes dos trabalhadores, classes dos empregadores, e assim sucessivamente. Tem um livrinho que ninguém gosta de falar, né? Que é de Karl Marx e Engels, né? É necessário fazer uma leitura dessa para compreender o que eu estou falando. Eu já li para poder falar, tá? E é legal pra caramba. Não estou falando que eu vou ser comunista, mas é legal. Eu já li Adam Smith, é legal pra caramba, para poder vir dar aula, entendeu? E ter a percepção histórica do que a gente está vivendo. Então, não ficar só no diz que me diz que de rede social, e nem no diz que me diz que de jornais tendenciosos, tá? Nem nisso. Nem para um, nem para outro. É você ter a sua própria opinião. Isso é liberdade. Isso é libertador. Só o conhecimento liberta. Tá? A gente tem aqui, então, essa situação. E aqui nasceram, então, os primeiros direitos sociais, porque nós reconhecemos pela primeira vez no universo jurídico a vulnerabilidade de uma coletividade, que eram os trabalhadores. Então, o Estado se viu na obrigação de intervir nessas relações contratuais privadas, que ele não podia fazer na liberdade aqui, ó, no liberalismo. Então, nós estamos, num segundo momento, num Estado social de direito, onde o Estado passou a intervir diretamente nessas relações, tentando o quê? Reequilibrá-las, tentando trazer uma forma de justiça social, devolvendo o cunho valorativo para as normas na sua interpretação. Por exemplo, o que é boa-fé? Boa-fé é um valor. Então eu tenho que fazer isso o quê? Através da espada da justiça. Aquele que não tem valor, que só pensa no econômico, dou uma espadadinha nele ali. Para que ele acorde e saiba que a nossa sociedade não é voltada só para o econômico. Tem que ter o equilíbrio desses valores. E aí o Estado passou a ser um agente de provocação, aqui de garantidor de direitos sociais. Tá? Aqui nascem a CLT, os direitos previdenciários que a gente conhece, entre vários outros direitos. E a possibilidade da intervenção do Estado no contrato particular. Aqui surge tudo isso. Tá? Aqui surge tudo isso. Então, nós estamos em dois modelos totalmente diferentes. Modelo liberalista, modelo socialista. Não tem nada a ver com comunismo. Tá? Aqui é liberalismo e aqui é socialismo.
Então, aqui nós socializamos o contrato para o bem da coletividade, em detrimento do individual. Nós buscamos num contrato, num estado social, socializar todos os ganhos de uma sociedade, com distribuição de rendas, mediante intervenção do Estado. Ou vocês acham que Apple, Google, Microsoft... Vamos para cá, vamos diminuir um pouco, né? Vamos para menos. Aqui, as instituições de ensino superior, os colégios religiosos, eles fazem de bom grado, né, a questão do incentivo, são filantrópicos, porque eles querem ser filantrópicos e dar dinheiro para todo mundo. Não, tá? Não. São filantrópicos porque ganham alguma coisa em troca, isenção de tributos. Senão não ganhava, senão não era filantrópico. Tá? Não era filantrópico. E a gente tem, nessa situação social, o Estado intervindo, aí sim, o Estado intervindo para que haja filantropia. Senão não ia existir. Ou se existisse, não ia existir na proporção, na dimensão social necessária. Tá? Então a gente tem essa noção da intervenção de políticas públicas voltadas para o social, a partir desse momento, justamente pelas injustiças que foram cometidas pelo acúmulo e ganância do próprio ser humano contra ele mesmo. Tá? Essa é a segunda noção deste segundo estado. Primeiro, liberdade, e o segundo, igualdade. E olha que eu nem cheguei na Constituição Federal ainda, de 88. Então nós estamos no segundo degrau. Primeiro, segundo. Agora nós estamos subindo mais um degrau na evolução do pensamento humano. Ocorreram dois grandes eventos na metade do século passado. Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, e nós temos até um terceiro, dependendo do autor que você pegar para estudar, que vai falar da quebra da Bolsa de Nova York. Então são três eventos, um no início do século e dois na metade do século. Tá? Mas eu puxo os dois da metade do século, onde a gente teve bastante morte, né? Por uma ignorância. Hoje, visto como... mas uma nação inteira seguiu essa ignorância, né? Então a gente tem aí, em especial a Segunda Grande Guerra, que a gente fala lá do Grande Holocausto. Não vou replicar o que é o Holocausto, tem aí, façam uma pesquisa, joguem nas inteligências artificiais ou aplicativo de busca que vocês mais estão usualmente acostumados a utilizar, procurem por Holocausto. Foi um caos, tá? Resumindo assim, usando por analogia os animais, seria um animal de raça pura, um pastor belga, capa preta, sei lá, falando que todos os caramelos tinham que ser exterminados do mundo porque eles eram os únicos que poderiam viver, eles eram puros, e mataram praticamente todos os caramelos do país. Tá? Sobrou um ou outro, e os que sobraram meio manquinho, meio da pior forma possível. Beleza? Então é isso que fizeram, só que pelos seres humanos. Como se nós tivéssemos seres humanos melhores do que outros. Né? Por exemplo, isso aqui, um tablado, antigamente, ele era bem visto. Pelo fato de que o professor era o único que detinha o conhecimento, então ele estava intelectualmente replicando isso e acima. Era essa a visão de um tablado, de salas de aulas dessa forma. Hoje nós não pensamos mais assim. Hoje o professor, além de ser um replicador de conhecimento, de fontes fidedignas, né, ele é um facilitador, porque o conhecimento está na palma da mão. A informação está na palma da mão. A sabedoria não. Quem vai te ajudar a construir sabedoria é um professor. Tá? A informação está ali. Então hoje nós não damos mais aula aqui, hoje nós damos aula aqui. Porque nós estamos em igualdade. Simbolicamente, isso faz muita diferença. Tá? Faz muita diferença. Em algumas instituições, em alguns países, o professor nem aqui está. Os alunos estão aqui como se fosse uma arena e o professor fica embaixo. Porque eles estão à busca do conhecimento, blá, blá, blá. Tá? Para vocês verem como é importante também fazer as análises das simbologias que estão em nossa volta. Tá? Nós temos, então, esses dois.
Aí o que aconteceu? Estourou a Segunda Grande Guerra, morreu uma galera, foi feio. Aqui no Brasil nós estávamos na ditadura militar, foi um momento do globo terrestre que deu uma chacoalhada com os valores. Resumindo, isso aqui não deu certo. Só isso aqui não deu certo também. Se tivesse dado certo, não tinha explodido tantas guerras. Não tinha arrebentado tantas coisas. Então houve um outro momento, que não vai excluir esse e nem esse. Eles vão somar. Tá? O Estado liberal não é o vilão nem o social. A união deles, o melhor deles, equalizou na fraternidade, que é o Estado atual que nós estamos deixando de viver. Tá? Porque nós já estamos indo para uma outra geração que eu não vou falar hoje. Mas nós, depois da Segunda Grande Guerra, foi instaurado no mundo o Estado fraternal, ou o Estado constitucional dos povos. Porque na Segunda Guerra nós tivemos a declaração de todos os povos, a declaração humana, com aquela situação do Holocausto, a humanidade se viu obrigada a rever o porquê que ela criava suas normas, o porquê que o Estado foi criado, por que um Estado era capaz de legitimar a morte de um ser humano, ou de exterminar milhares e milhares de seres humanos achando que um é melhor que o outro, mas legitimado pelo Estado. Foi para isso que a gente criou o Estado? Para que grupos com mais força possam se sobressair a grupos com menos força? Não foi. Toda essa reflexão que estou falando foi feita ali atrás. E dessas reflexões surgiram as constituições, os movimentos constitucionalistas. Tanto é que vocês podem ver que o nosso Estado é muito recente. O Estado brasileiro, sobre a Constituição atual, tem 35 anos. É muito recente. É muito recente. Tá? O senhor que está aqui, com todo o respeito, viveu outros tempos, sem a Constituição Federal, para ver como é recente. Tá? Eu nasci antes da Constituição de 88. Mas eu não sabia, porque quando eu fui ter noção das coisas, já tinha a Constituição vigente. Tá? Então, esse estado de fraternidade foi onde foi reconhecido alguns direitos transindividuais, direitos individuais homogêneos e direitos coletivos, tá? Do qual eu não vou me ater aqui, porque é extremamente técnico, voltado para o grupamento de direito. Mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui sim, nós tivemos no campo das criações dos direitos e das obrigações o pós-positivismo. Por isso que hoje a gente vê muito empresário dizendo contrato e nada é a mesma coisa. Vocês já ouviram falar isso, né? Hoje no Brasil, ninguém respeita o contrato. Não adianta. Você fala uma coisa, aí vai no judiciário, muda tudo que a gente contratou, não tem segurança jurídica alguma. Mentira. Mais uma mentira do individualismo que quer sobressair todo momento. Do nosso Narciso. Conhece o Narciso? É aquele que está na selfie na rede social. Entendeu? Nosso Narciso. A todo momento querendo sobressair, todo momento querendo sobressair, inclusive nas nossas relações transacionais. É mentira. Se eu falar para vocês, quem aqui, já entrando na aula de amanhã, quem aqui desistir de um contrato de compra e venda imobiliário por atraso de obra, depois de já passado cláusula de tolerância, você, comprador 100% adimplente com suas obrigações, quem falhou com a obrigação foi o fornecedor, você chegar lá e bater assim no balcão, passou os 6 meses, quero desistir do contrato, me reembolse 100%. Vocês já ouviram falar isso? É? Você vai conseguir sem ter intervenção do judiciário? Tá, então já vou te adiantar, você vai intervir, tá? Beleza? Então, assim, a gente não vê. Por quê? Porque a gente ainda tem resquícios do homem neandertal aqui do liberalismo.
né? Por N fatores sociais, judiciário que demora, e blá, 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 aí é conversa de boteco, tá? Mas, por quê? Porque o cara, a empreiteira, a construtora, a incorporadora, sei lá quem fez o contrato, a vendedora, resumindo, pode ser todo mundo, a vendedora, ela vai olhar para você e vai falar, jovem, não. O contrato que você assinou, se você está pedindo rescisão, é 30% ou 50% do valor global do contrato. Não sou eu que estou pedindo rescisão, é você. Mas você que está inadimplente, você que atrasou, mas eu não estou pedindo rescisão. Quem está pedindo é você. Então, nosso contrato prevê nessa situação de rescisão unilateral, 50% de multa sobre o valor global. Eu não sei como que é o seu, mas deve ser aproximadamente de 30% a 50% sobre o valor global. Tá? Mas ele não quebrou o contrato. Você acha que ele quebrou o contrato? Vamos, por exemplo, prático. Não. O vendedor, vamos lá. Ó como é legal trazer para a prática. O vendedor, que é o cara que constrói, beleza? Ele atrasou mais de 180 dias. Mas ele vai entregar o empreendimento, só está atrasado. O comprador não quer mais o empreendimento e pediu a rescisão do contrato. Estamos supondo que o contrato tem uma cláusula de 50% ou 30%, tá? Sobre o valor global do contrato em caso de rescisão. Quem quebrou o contrato. Beleza? Vou colocar um contrato aqui de 500 mil. Um apartamento mediano em Cuiabá. 500 mil reais. 50%, 250 mil de multa. Beleza? É isso que está no contrato, resumidamente, sem juros, sem atualização, sem nada. Bem, exemplo padaria. É isso. Então ele falou, ó, atrasaram, eu não quero mais o imóvel. Me reembolse tudo que eu paguei, 100%. A empresa vai falar o quê? Não, nós temos um contrato. Porque não sou eu que estou quebrando o contrato, quem está quebrando é você. Apesar de eu estar atrasado, eu vou entregar o imóvel. Você que não quer mais. E pelo fato de você não querer mais, nós temos uma multa de 50%. De duas a uma, ele vai desistir de rescindir. Ah, não, larga a mão, não compensa, vou ficar com isso aqui mesmo, vai me entregar. Sendo abusado. Aliás, tem uma frase que eu sempre falo em sala de aula. Nós, brasileiros e brasileiras, amamos ser abusados. Nós somos abusados 24 horas por dia, tá? Não estou falando sexualmente, não. Tem uns, ninguém gosta de ser abusado sexualmente, tá? Mas tem uns que acontece na esfera criminal. Mas na esfera civil, nós amamos ser abusados. Amamos. Eu tenho demência, tá? Eu saio daqui, vou andar no shopping, por exemplo, eu ativo o modo demência. Esqueço tudo que eu sei. Senão eu não vivo. Porque eu sou abusado 24 horas, todos os instantes, com abuso de direito de fornecedores. Tá? E a gente tem que ficar quieto. Porque se você for reclamar de tudo, você infarta. Você morre. Né? E o judiciário não reconhece. Por mais que seja explícito o abuso que você está sofrendo. Mas, nós temos aqui. E aí? O que você acha que vão te responder? Qual é a sua esperança? Vai lá. Porta das esperanças que toque o tambor. Uhum. 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 Tá. Então já está evidente que eles não vão terminar o empreendimento no prazo. Ah, então aí está montando uma associação, patrimônio de afetação, com esse patrimônio, assumir a gestão, trocar, aí outros 500. Mas eles vão responder por perdas e danos. Mas vamos nesse exemplo. O que vocês acham que vai dar? Vai lá. Opa. Aqui sim. Aqui sim. O vendedor. Não, ele já acabou o prazo para entregar. Acabou os dois prazos. O prazo que ele ofertou e o prazo de tolerância. São dois prazos diferentes, né? Vocês já sabem disso, certo? Praticamente todo contrato de compra e venda
tem o contrato, a cláusula de tolerância de 180 dias. 6 meses, né? Que é um absurdo. Não vou nem falar que senão a gente não vai sair daqui das teses que tem. Não. Não, não. Mas e aí? Tá legal, essa semana agora, legal, história do governo. E o Kiko? Né? Só que, você falou, os clientes estavam nessa peça aí que você falou, da regra contratual, ele tá lá, e você não, aí o cara falou isso aí mesmo. Gente, lá tem quantos, só para você entender, vamos falar de capitalismo agora? Tá gravando, quem está me assistindo aí, ó, entenda de negócio agora. Quantos lotes ou casa, eu não sei o que é o empreendimento lá, tem à venda, você sabe? É um MRV? Em média está 180 mil, né? 180, 210 um MRV, né? É mais já? Já deu uma atualizada? Tá, vamos colocar 200. Nem para... 100 e? Já tá 260 um MRV? Ô, louco. Na planta? Você comprando a construtora? 980 faz de obra, depois a pessoa vai para 1.300. Aí 300. Não. Hoje, vou lá comprar no cash, Pix. Sai o quê? Uns 180, 200, não? 200. 250? Caraca! 250? Vamos arredondar então para melhor 250 pila. Eu desatualizei, né, do MRV. Eu sempre uso o MRV como exemplo e estou desatualizado os valores. Beleza. Eu achava que era menos. 250 mil. Um MRV, o quê? Uma torre, 2, 3? Geralmente é de 2 para mais, né? 14 torres? É uma cidade? Num empreendimento só, 14 torres? Que maravilha, porque eu vou falar para vocês, olha só. Isso não é plantar o caos, tá? Isso é direito. 14 torres. Em média, tem o quê? 7 andares? Me ajuda aí quem está com calculadora. 7 andares. Cada andar. Mais? Vamos arredondar para 8, vai, para facilitar. Vai, vamos fazer conta, só para vocês entenderem. E eu nem cheguei na... Tá, eu nem cheguei no pós ali, só para vocês entenderem. Vamos colocar 8, para não ser tão ganancioso. 8 andares. Quanto apartamento tem por andar? Não, mas vamos colocar lá. Não, mas... 6. 6, vai, 8 vezes 6... 40 aí? Vezes 14. 672 vezes 250 mil. Dá quanto? 168 milhões. É tanto zero, né? Beleza? 168 milhões. Desses 168 milhões, se 1% dos consumidores reclamarem, vai dar quanto? Uma unidade, certo? Que eles vão ter prejuízo. 168 mil. Beleza? Né? Ou é 1 milhão? 1 milhão, né? 1%. É, 1 milhão. Vai dar um prejuízo de aproximadamente menos de 10, 7 unidades consumidoras que eles vão poder revender e fazer mais dinheiro. Eles nunca perdem. Tá? Eles nunca perdem. Porque quando você desiste de um contrato, para quem fica o apartamento? Para a própria construtora, para ela revender, então ela não perde. Beleza? Ela vai ganhar, porque já valorizou. Ela ganha valorização e ainda vende para terceiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Se cada unidade está aqui, a gente tem 672 unidades, se você conseguir 10%, são 67 unidades, que podem desistir do contrato. Olha só. 10 unidades que podem desistir do contrato com reembolso 100% de tudo que ele desembolsou pela culpa exclusiva do vendedor e não entregar a obra conforme pactuado no direito. Multiplica aí 2.500.000 reais, você vai ter aproximadamente aí voando com 10 ações dessas, como advogado e como corretor,
numa eventual parceria, e depende da parceria que você faz com um colega advogado da sua confiança. Tá? Isso é business. Fiz um business aqui com vocês agora. Beleza? Não, não é possível. É isso. Então, se você pegar aqui e colocar em média, se você ganhar 10% e o colega ganhar 20%, você vai estar ganhando 250 mil reais em 10 ações. Você. Tá? Porque você conhece o direito e vai parar de ser abusado por uma indicação que você vai fazer para um colega de confiança. Beleza? O colega vai ganhar mais porque ele assume a responsa, né? Mas é assim que funciona no tributário. O contador detém o conhecimento dos cálculos e tal. Ele vê o que está abusivo, o que ele faz? Tem um colega advogado, indica para o colega, olha, aqui assim, assim, assado. Ganha. Na área criminal, mesma coisa. Na área de família, mesma coisa. E assim na área imobiliária. Estou ensinando vocês. Vocês não vão achar em nenhum livro. Tá? Isso é prática. Beleza? Só para vocês entenderem. Isso aqui é um MRV. Agora imagina um São Benedito, um Ginkgo. E aí você vai multiplicando. Tá? Como é que funciona essa área do imobiliário. Professor, você está causando caos? Não, eu estou falando que é direito. É direito do cara que você vendeu. Porque é o rostinho de cada um de vocês que vai estar lá no tete a tete vendendo um MRV. Ou qualquer marca que seja. É vocês que vão depositar a confiança para a pessoa. O olho a olho, tete a tete, mão apertando e tal, não sei o quê. Vocês, sua lábia, seu conhecimento. Aí a empresa não entrega. Quem que é o filho da mãe da história também? Você. Tá? Então nada mais justo que você conhecer os direitos, não como advogado orientar, mas indicar, olha, eu sei que é assim, procure um advogado, ou indique o advogado que seja, que ele vai te dar a melhor solução jurídica para resolver esse problema. E olha, provavelmente você vai ter 100% de reembolso. Vocês sabiam disso há 5 minutos atrás? Sabia? 100% do reembolso? Então, você. Ah, não. Essa perfumaria toda aí nem precisa, tá? Nem precisa. Isso daí só agrava se você tiver algum gasto a mais. Mas não precisa, não. Fala, quem ia falar? Uma pessoa só, se for todos, então ele consegue recuperar tudo. Não, pode ser um só. Pode ser um só. Tá? Um só. É direito seu. Aqui no exemplo que a gente vai falar, a empresa vai falar, eu não posso ir contra o meu contrato. Vamos lá, pensem como empresa. Eu tenho um contrato. Eu não vou poder ir contra o meu contrato de devolver 100%. Se não sou eu que estou dando, eu que quero rescindir, é você que está vindo rescindir. Mas a empresa não quer rescindir. Não, mas eu não quis rescindir. O contrato está dizendo quem der vontade, quem tiver rescisão unilateral por vontade. Eu não tive vontade de rescindir, independente se eu estou atrasado ou não. Quem está rescindindo é você. Então, essa é uma interpretação. Aí você vai ter que entrar judicialmente para garantir esse seu direito. Porque ele está interpretando a cláusula abusivamente para ele. Ponto. O juiz. Já estou na esfera judicial. Entendeu? Aqui a gente estava trabalhando a esfera extrajudicial. Antes de poder judiciário. A empreiteira, o comprador, o vendedor não vai contra o contrato dele. Pelo menos eu nunca vi. Tá? Eu nunca vi. E eu atuo faz tempo nessa área. Então, assim, nunca vi. Tá? Pelo contrário, o que eu vejo é um abuso atrás do outro na interpretação. Assim como em plano de saúde. Tá? Assim como plano de saúde. Um exemplo de plano de saúde para vocês aqui. Parto. Aproveitar que tem mulheres aqui na sala. Parto. Se a mulher entra grávida no plano de saúde, não vai ter direito à cobertura do parto, porque o parto tem 300 dias para poder ser feito, de carência. Então não tem como. Ou você já tinha o plano antes, ou se você entrar, o parto não vai ser coberto. Mas o pré-natal sim, beleza? Mas, se de repente você tiver um parto de urgência, eu vou falar toda essa prática para vocês amanhã, tá? Mas se você tiver um parto de urgência, a carência de 300 dias é afastado. Por uma outra carência, de 24 horas. Porque a lei fala 24 horas para urgência ou emergência. E um parto antecipado de urgência
ele tem que sobressair sobre o parto ordinário de 300 dias. Mas vocês acham que a empresa vai ter essa interpretação? Lembra do Estado liberal que eu falei? Lembra do individualismo? Ali na relação comercial e transacional, gente, sempre vai ser leão comendo leão. Lembra da diarista que a gente contrata? Quando a gente se transforma em leão? É a mesma situação. Não vamos jogar pedra. Vamos só reconhecer que é da nossa natureza humana isso. O contrato em si não é abusivo. A sua interpretação, sim. Assim como no contrato de plano de saúde não é abusiva a cláusula. A interpretação dada a ela, sim, nas circunstâncias. São coisas diferentes. Então, por exemplo, o contrato de plano de saúde é um contrato regulamentado. Não tem como eu comercializar um contrato de plano de saúde com cláusulas ilícitas ou abusivas. O contrato é praticamente perfeito. Na prática, a interpretação ferra com tudo. É a mesma coisa desse contrato que nós demos o exemplo aqui. Aqui, por si só, o contrato já tinha cláusula abusiva, tá? Porque a multa não pode incidir sobre o valor global. A multa incide sobre o valor pago. Então, já dá uma diferença significativa. Ah, uma coisa é eu pagar 50% de 500 mil, outra coisa é eu pagar 50% de 100 mil que eu paguei. Então, um ia dar 50 mil, o outro deu 250 mil. Então, ainda ia ter um crédito de 50 a receber. E se fosse pelo contrato, eu teria 250 a pagar, além dos 100 que eu já paguei. Olha a diferença. Tá? Então, por si só, essa cláusula é abusiva. Mas, se ela estivesse sobre 50% sobre o valor pago, blá, 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 ou 30%, o ideal é até 25%, tá? 25% sobre o valor pago pelo consumidor, etc. e tal. Mas ele se negasse a reembolsar 100% para querer colocar o contrato, aí já seria uma interpretação abusiva e não a cláusula que estava abusiva. São teses diferentes. Tá? Mas, de qualquer forma, é o bolso que vai sentir. Ele vai estar abusando disso. Aí você vai procurar o colega advogado e ele vai resolver o seu problema. Tá? Então, eu vou falar todos esses direitos práticos amanhã, com exemplos e o que pode e o que não pode. Hoje eu estou introduzindo ainda aqui. Abri um leque, né, para dar o exemplo. Mas nós estamos na terceira geração. Eu ainda vou entrar na Constituição. Então, a gente tem aqui, terceira geração pós-guerra, devolvemos para o Estado, agora sim, a plenitude dele poder intervir nas nossas relações, colocando valores sociais e humanos para interpretação, afastando ou equilibrando o puro e simples valor econômico. Tá? Puro e simples valor econômico. Então, hoje, nós temos um Estado fraternal, cujo objetivo principal do nosso Estado é a dignidade da pessoa humana. Aí o pessoal fala, professor, não é redundante, dignidade da pessoa humana? Hoje em dia não, né? Hoje em dia não. Nós temos o meio ambiente tem dignidade, tá? Vários outros direitos já foram reconhecidos terem dignidade também, tá? Então, a gente tem aqui agora, está evoluindo, né, para causa animal, tá? Muito discutível, polêmico, mas tem, tá? E eu vou ter que ser obrigado a estudar isso, como professor e tal, para tentar entender e poder questionar, debater, né? Eu acho que é bem bacana. Mesmo você tendo opinião contrária, tá? Respeitar as ideias. Você não agride a pessoa, você agride as ideias, não a pessoa, né? Porque você é tão falível quanto qualquer pessoa. Está lá Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então a gente tem aí dignidade da pessoa humana, blá, 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 e o norte do Estado de promover o mínimo existencial. Mínimo existencial. Para todos nós. Segundo o Bolsomito, o mínimo existencial no país, R$300. Segundo o Lulito, o mínimo existencial no país, R$600. Tá? Beleza? Então a gente consegue ter o mínimo existencial para viver em dignidade no Brasil, segundo esses dois governos, um de 300 e um de 600. Ótimo. Olha que legal em quem a gente vota. Né? Tá certinho. Beleza? Então se você gosta do Lula, 600. Se você gostou do Bolsonaro, 300. Tá tudo bem. Eles estão ótimos. Mas
Não, tá ótimo. Você vai brigar no Poder Judiciário por 600 ou por 300 para viver minimamente com dignidade no país. Tá? Olha que bacana, né? Muito bom. Parabéns para os nossos representantes, né? Melhor ainda para aqueles que têm paixões por representantes. Eles que... né? Esses são os melhores, tá? Aí você vai discutir isso daqui com eles. Mas o que você acha disso? Não, tem que dar, porque você nunca ganha da paixão, né? A paixão não tem razão. A paixão sempre tem que vencer, com agressão ou não. Então, você fala, não, mas era 300 porque tinha que dar condições para trabalhar, porque não sei o que, não tem que estar lá por conta do outro. Nunca você vai conseguir. Então, você nem entra nessa discussão. Como Albert Einstein disse, né? Não vale a pena discutir com idiotas. Né? Então, você fica quieto. Tá? Então, a gente tem aqui a melhor sabedoria é saber ouvir. A gente tem esse modelo de Estado. Saímos da evolução do direito. Temos a escadinha. Primeira geração já aprendemos, segunda e terceira. Fomos para a Constituição Federal do Brasil, 1988. Ela está aqui, na terceira. Tá? Então aqui nós temos, na primeira, um resuminho. Contrato, individualismo, Estado mínimo. Aqui nós temos direitos sociais, nós temos pós-positivismo, valor normativo, né? E nós temos aqui a criação, reconhecimento da vulnerabilidade das classes e a criação dos direitos trabalhistas. Tá? Na terceira geração, nós vamos ter um Estado fraterno, também pós-positivista, e nós vamos ter aqui valores transindividuais. Transindividuais. Aqui nasce, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos a legislação ambiental. Tá? Nós vamos ter a ação civil pública para defesa coletiva de tudo, de todos. Nasce aqui, no terceiro momento. Beleza? Nesse terceiro momento. Então, agora a gente vai entrar na nossa legislação. Não sei se vocês viram o material de vocês, se vocês tiveram acesso. Basicamente vai falar de relações de consumo e transações imobiliárias. Tá? Eu vou um pouquinho além, mas na prova só vai cair o que está no material. Beleza? Tudo isso que eu falei está no material? Tá, só que em uma folha. Beleza? Eu levo mais ou menos 1 ano para falar disso aqui na graduação. E eu faço um resumão aqui para vocês. Tá? Eu tenho que explicar o que é o capitalismo. Aí eu tenho que explicar o que é o socialismo. Aí vai várias aulas só para isso. Tá? Aí nós temos Constituição de 88 entrando na nossa matéria. Artigo 1º, inciso 3º, Constituição Federal. Vai falar que o norte da Constituição é a dignidade. Então está lá no artigo 1º. Beleza? Quem tiver a Constituição fácil aí, só digitar CF Planalto no Google, ela abre. Aí você vai ver que aqui tem alguns valores. Mão de obra, trabalho, dignidade, todos elencados no artigo 1º. Tá? Depois, vindo para a nossa matéria, artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5º, todos da Constituição Federal. Tá? O que é que vai dizer esses artigos? O colega conseguiu acessar aí a Constituição? Se puder, dar esse auxílio, fica bacana a aula. Tá? Rapidex. Vamos ver. Foi? Se não foi, eu pego aqui rapidão. Vamos lá. Só para vocês entenderem, para quem nunca abriu a Constituição. Como é bonita a nossa Constituição Federal. Devia ter aula de direito constitucional, pelo menos até o artigo 6º, 7º, até o artigo 22, né? Mas se já tivesse só até o 5º, estava lindo para as nossas crianças e adolescentes. Tá? Estava lindo. É necessário, é urgente essa reforma educacional no país. A gente tem aqui, ó, artigo 1º, princípios fundamentais.
República Federativa do Brasil, formada blá, 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 tem como fundamentos. Primeiro, soberania do Estado. A gente não deve baixar a cabeça para nenhum outro Estado. Estados Unidos é rico? É maravilhoso? Não sei, não moro lá. Mas o Brasil não deve nada para ele. Está em paz de igualdade, pelo menos politicamente. Tá? Agora, se eles chegarem aqui e explodir o Brasil, né, vai ser difícil dar uma guerreada com eles. Então, essa soberania é relativa. Mas politicamente nós somos soberanos até que seja instaurado um estado de guerra. Tá? Cidadania. Hoje nós não sabemos mais o que é cidadania, porque hoje o cidadão se transformou em consumidor. Beleza? Hoje a ideia de cidadania está fora, praticamente, de moda. Porque hoje, graças às Big Techs, praticamente todo cidadão hoje se identifica como consumidor e não como cidadão. Está aí uma das explicações do porquê hoje ninguém fala mais sobre política. Tá? Cidadão fala de política. Briga por direitos. Consumidores brigam por produtos. Consumidores brigam por serviços. Consumidores brigam por preço. Cidadãos brigam por valores. É diferente. Hoje ninguém mais quer brigar por valor. Você consegue conversar com alguém sobre política? Não, porque conseguiram rivalizar a política como torcida de futebol. E não tem nada a ver. As pessoas brigam por político em vez de brigar por direitos. É diferente, mas não tem essa consciência. Graças também à rede social. Tá? As redes sociais, as Big Techs. Porque nós hoje, automaticamente, nos tornamos consumidores e fornecedores de nós mesmos. Quem aqui tem rede social, sabe que usa a rede social além para o exercício do narciso, né, do seu narcisismo. A gente usa muito a rede social para quê? Para se vender. Porque nós viramos mercadorias, produtos também. Beleza? Então, fica aí para vocês, tá? E o inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Tá aqui, 3ª geração dos direitos fundamentais. Dei essa volta inteira para explicar isso para vocês. Que não ia adiantar eu vir falar que é fundamento da Constituição nossa, da nossa sociedade, ter dignidade. Olha como fica diferente a aula, quando vocês estão preenchidos desses conhecimentos para falar sobre isso. É diferente, tá? E aí a gente tem, logo em seguida, olha só, valores sociais. Olha a introdução de todos os estados que eu falei aqui, como fundamento da nossa Constituição Federal. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Livre iniciativa, trabalho, dignidade. Tudo em um artigo só. Nos seus 3 primeiros incisos. Beleza? Vocês não podem mais falar que são ignorantes quanto a isso. Não podem. Vão sair técnicos daqui exemplares. Pelo menos seres humanos melhores, acredito eu. Tá? E depois, pluralismo político. Que jogaram, né? Para dar aquela. E aí, a gente vai para o artigo 5º, inciso 32. Competirá ao Estado, na forma da lei, promover a defesa do consumidor. Artigo 170, que fala da ordem econômica nacional, tem como seu inciso 5º a defesa do consumidor como princípio norteador e fundamental da ordem econômica. Então, nós temos duplamente constitucional direcionando o nosso Estado para defesa e defesa do consumidor. Não é para os direitos dos consumidores. Porque nós já entendemos pela evolução que se esse direito foi criado aqui, significa que já se reconheceu os demais. E ser consumidor significa ser vulnerável. Então, quando vocês forem transacionar com um consumidor, sendo técnicos de transação imobiliária, saibam que do outro lado, vocês vão ter um vulnerável. Do outro lado, vocês vão ter que ter toda a empatia do mundo para entender que ele não fala de contrato de compra e venda todos os dias como você. Que ele não tem a expertise técnica nenhuma num contrato de compra e venda. Por melhor que ele possa ser, por cientista que ele possa ser, ele não é dessa área do conhecimento do saber.
Então ele é vulnerável. E sendo vulnerável, ele tem alguns direitos que o Estado lhe concede para equilibrar essa relação. Então, se você quiser, por exemplo, ligar para um amigo e falar, ó, tem uma galinha morta aqui, um apartamento de 1 milhão, então você vai conseguir por 200 mil, porque eu sei da situação da pessoa, esse contrato pode ser nulo de pleno direito. Porque você se utilizou da situação calamitosa da outra pessoa para lhe impor prejuízo. Tá? Quando ela não estava nas faculdades mentais, etc. Tal. Tem essa situação no direito civil acumulado ao consumidor. Beleza? A gente vê isso na prática? Pouco. Por quê? Porque a galera não sabe direito. Os poucos que sabem brigam. E mesmo assim o judiciário está explodindo, né? Imagina se todo mundo soubesse. Tá? Talvez não tinha tanta briga se todo mundo soubesse. Porque aí todo mundo conseguiria dialogar de igual para igual. Né? Ou, mais ou menos. Para quem nunca leu o artigo 5º, amanhã eu vou entrar no Código de Defesa do Consumidor nas práticas já, tá? Para quem nunca leu o artigo 5º, fica aqui, ó. É o artigo mais bonito que a gente tem. Semana do Dia dos Namorados, né? Eu vou ler um artigo romântico aqui em sala de aula, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Olha que bonito, né? Quando a gente vai numa UPA, parece que nunca leram isso daqui, né? E quando a gente anda de carro, para aqueles que são privilegiados e andam de carro no país, e são abusados também pelos juros abusivos dos contratos de financiamento, mas gostamos de ser abusados, a gente anda na rua, a gente vê aqui que realmente segurança e nada a mesma coisa. Segurança, propriedade, em que sentido? Em qual dimensão? Né? Segurança documental? Segurança física? Qual o tipo de segurança? Aí começa todos os acelemos, mas o artigo é bonito, não é? Concorda comigo? A gente vai lá no inciso 32, tá? X em algoritmo romano, né? 10. Então, 3x 30 mais 2 pauzinho, 32. A gente tem lá, como eu disse para vocês, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ele não falou na forma da lei os direitos dos consumidores. E ele falou o Estado. Quem é o Estado? Vamos lá, tem 1 hora e vai fumar 2 horas, quase que eu estou falando igual o homem da cobra aqui. Quem é o Estado? Quem é o Estado? Quem é o Estado? Essa está fácil, estava desenhado uma bola aqui, os 3 poderes. O Estado e os 3 poderes. Tá, o Brasil também pode ser, né? Mas os 3, estava certa a resposta se eu perguntasse isso. Mas os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Esses 3 poderes, eles têm o dever constitucional de promover, olha só, o Estado promoverá. Eles têm o direito de serem proativos na promoção do quê? Da defesa. Não da regulação dos direitos, da defesa. Então, o judiciário aqui, quando tem uma causa de consumo, ele não pode ser o judiciário que nem atua atualmente no Brasil. Esse judiciário tem que ser esquecido. O judiciário aqui tem que ser proativo na defesa do consumidor. Quando ele recebe uma demanda de vulnerável, a caneta tem que ser tendenciosa, por ordem constitucional, ao vulnerável. Assim como é feito na Justiça do Trabalho. Assim como é feito na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem lado. E o lado é da lei. O lado é da lei. E a lei é defesa, consolidação das leis do trabalho, que visam o quê? Reequilibrar uma situação que há uma desigualdade. Então, o Estado, na obrigação da Justiça do Trabalho, se vê obrigado a restabelecer minimamente aquilo que nasce desequilibrado. Da mesma forma que nós, consumidores. Deveria ser. Só que parece que a galera só estuda direito civil. Não estuda direito do consumidor. São diferentes. Tá? Aí, nós temos o artigo 170.
O artigo 170 vai estar lá da ordem econômica nacional. Então, a gente percebe que o direito do consumidor é um direito econômico. Beleza? É um direito econômico. Então, você quer falar a linguagem dos poderosos, você fala o quê? Grana, business. Só vai mexer na conduta da pessoa, do poderoso, quando mexe no seu bolso. Pelo menos no sistema capitalista. Você quer ver uma situação? Você como condômino. Vou trazer para o direito imobiliário. Você como condômino. Vai lá, Rodrigo, você que já foi síndico. Ou ainda é, eu não sei. Se ainda é, está no cargo imperialista, né? Não saiu mais do mandato. Só, né? Vamos lá. Se você pegar e você é condômino, aí você para o carro nos lugares errados, faz uns trem errado fora do estatuto lá. Aí o síndico vai tirar uma satisfa com você. Aí você manda o síndico às favas. Acontece ou não acontece? Mesmo o cara estando errado? Acontece, né? Ok. Então, como é que esse cara vai mudar? Quando o síndico é proativo e ele usa dos poderes com qual ele está investido e multa o cara. Aí quando multa o poderoso e irregular, aí ele passa a não ser mais irregular. Ele aprende e para de fazer a coisa errada. Porque mexeu no bolso dele. E eu estou falando de um reles condômino. Imagine isso na área econômica global. Ou estadual, ou municipal, ou local do seu bairro. O cara também, se ele é desprovido de tudo isso que a gente estudou aqui hoje, ele só vai movimentar a partir do momento que mexer no bolso dele. Então, o que vai precisar é artigo 170, inciso 5º, reconhecendo o que nós estudamos até aqui. Caraca, a Constituição está gigante aqui. O que nós estudamos até aqui no sentido da intervenção do Estado para reequilibrar as relações. Está aqui, ó. Defesa do consumidor na ordem econômica. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano. Olha só a nossa Constituição de 88. Nós estamos vivendo a era das IAs, né? Até me deu um insight aqui, faz hora que eu não li esse daqui, li agora. Valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, contemplando novamente o primeiro estado que a gente viu, tem, por fim, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí o inciso 5º, defesa do consumidor. Tá? Artigo 5º, defesa do inciso 5º do artigo 170. Defesa do consumidor. Então, nós temos no Brasil qual é a legislação que a Constituição Federal remeteu o Congresso Nacional a fazer para a defesa do consumidor. Lei 8076 igual Código de Defesa do Consumidor. 8076 ou 8079? Acho que é 79, tá? 8979. Nossa, a cabeça tá voando hoje. Então a gente tem aqui, é que eu falo isso tem 20 anos, entendeu? Às vezes dá uns bugs. CDC, tá? Código de Defesa do Consumidor. Logo no seu artigo 1º, vai estar lá escrito, caminhar para o fim para abrir para pergunta, tá? A gente tem aqui, no seu artigo 1º, vai estar escrito assim, que este código, ele possui natureza, ele é um código de interesse público, ordem pública e interesse social, interesse coletivo, tá? Eu vou falar, ordem pública e interesse coletivo.
Vocês já perceberam que todo estabelecimento comercial tem um Código de Defesa do Consumidor lá, né? É obrigado por lei, tá? Ordem pública e interesse coletivo. Olha que bacana. Beleza, você é consumidor. Se você lê isso daqui no código, você entendeu alguma coisa? Entendeu? Este código é de ordem pública e interesse coletivo. O que você entende disso? O que é uma ordem pública para você? Uma lei, o que é uma ordem pública? Olha só, travou. Significa que nós somos vulneráveis. Olha só a nossa vulnerabilidade já na redação do artigo 1º da legislação que é feita para nos proteger. Então, aquele CDC lá em nada, a mesma coisa, concorda? Porque se eu leio e não compreendo, nada, truco, né? Então, ordem pública, desmistificando para vocês, significa que todos os regramentos que estão ali naquele código vão ser aplicáveis com eficácia vertical, tá? Então, aqui está o bonequinho A, consumidor, aqui está o bonequinho B, fornecedor, e aqui está o contratinho deles, beleza? Geralmente, os contratos fazem efeito interpartes. O que significa? O contrato que eu tenho com ela não vai afetar ela. Ela não concorda comigo? Fiz com você, beleza. Pouco importa. Agora, o contrato de consumo, uma vez caracterizada a relação de consumo, vai dever obediência ao Código de Defesa do Consumidor. Então é por isso que eu tenho direitos indisponíveis lá, pelo reconhecimento no artigo 4º, inciso 1º, da sua vulnerabilidade. Então eu não posso, por exemplo, vou comprar um apartamento, uma casa, um terreno, que seja, e aí querem me vender mais barato para não me darem garantia. Você abre mão da garantia, eu te dou 10% de desconto. No mundo perfeito, vamos dizer assim, poderia, certo? No mundo libertário, libertador, né? Poderia. Beleza. Beleza. Então, ok. Eu quero 10% de desconto, eu abro mão de 90 dias, ou eu abro mão de 5 anos das normas técnicas, né? Eu abro mão. Para ganhar desconto, opa! Quem não, né? Até eu que sou uma besta, vou querer também. Mas não posso. Eu posso colocar isso no contrato? Posso. Eu posso matar alguém? Posso. Qualquer um que está aqui nessa sala de aula pode matar. Pode fazer qualquer tipo de crime. Só que você assume a responsabilidade. Está lá no Código Penal. Matar alguém. Não está falando proibido matar. Está escrito matar alguém. Está escrito furtar. Está escrito roubar. Não está falando é proibido roubar. Tá? Então, o tempo verbal é diferente. Você não tem isso. Então, o que vai acontecer? Todo mundo pode. Você assume a responsabilidade. A mesma coisa aqui. Se você quiser fazer este contrato com o fornecedor, pode. Faça. Só que se der treta, não reclame que não tem segurança jurídica no país. Isso está escrito há 35 anos também. É a mesma regra para quem vai explorar o mercado no Brasil. Nas relações de consumo é a mesma regra. Cadê a novidade para falar em insegurança? Onde está a insegurança? Insegurança para mim eu pisei aqui hoje e se eu quiser pisar amanhã no mesmo lugar, eu não consigo, porque mudou tudo. Isso é insegurança. Insegurança, eu não saber o dia que eu vou morrer, que é a única verdade que a gente tem na vida. Não sei, eu posso morrer agora, dando aula para vocês. Eu não sei, isso é insegurança. Agora, insegurança jurídica de algo que está posto sem atualização há 35 anos, aí não. Aí é ignorância jurídica, não é insegurança. Tá? Então, eu não posso abrir mão da garantia. Mas eu negociei com você que eu abri mão da garantia. Mas nem eu sabia que eu não podia abrir mão da garantia. Nem eu sabia. E aí eu abri mão, a gente fez lá, só que deu problema no produto que a gente comprou. No terreno, na casa, sei lá, no celular. Entendam, produto é qualquer coisa. Desde imóvel a um palito de dente. É o mesmo tratamento jurídico. Não há diferença. Assim como furtar, roubar,
Não há diferença entre você furtar um Uno Mille e um Audi TT das não sei o que. Não tem diferença. É o mesmo crime. Da mesma forma que é o mesmo produto. Produto é produto. A gente que tem a mania de superestimar um produto sobre o outro por razões econômicas. Mas, para definição de lei, é uma coisa só. Então, o que vai acontecer? Até me perdi de onde eu estava, dos produtos. O que eu estava falando do imóvel? Me puxa aí, gente. Me puxa aí que eu fui no Audi TT lá, fui longe. A garantia, então. Aí a gente negociou a garantia, nem eu sabia, mas deu problema. E agora? Ah, mas eu abri mão da garantia, eu não tenho mais, coitadinho de mim. Aí, de repente, estava passando um primo advogado, um colega, que agora tem advogado em toda esquina, né? Todo mundo tem um conhecido advogado, parente, amigo, colega, distante, ex-ficante, sei lá. Tem um advogado na parada. Ou um bacharel. Aí o cara falou, não, mas você não podia ter aberto mão disso daí, não? Pera aí. Se a gente entrar na justiça, você tem direito à garantia, sim. Aí você fala, não, mas eu falei que eu não queria, eu fui lá, fio do bigode, lembra? Eu falei que eu abri a mão e tal. Não, você foi abusada. Entendeu? Você foi abusado. Ah, mas o fornecedor também não sabia. Ele tem o dever de saber, ele explora o mercado. Você não. Você não. Então vocês, agora se tornando técnicos, têm o dever de saber. Vocês exploram o mercado. Tá? Então vocês não vão abusar desse direito. Se abusar, saibam já das consequências. Uma revisão desse contrato no Poder Judiciário, sem poder alegar insegurança jurídica, porque ele apertou minha mão. Quem tem o dever de saber da legislação é quem explora o mercado, não o explorado. Tá? Então, o que acontece? Neste caso, este contrato vai ser revisado. E ele sendo revisado, vai lhe ser dado, dependendo da circunstância, a garantia. Mesmo você abrindo mão e tendo desconto. Tá? Ah, mas eu quero então que você pague a diferença daquele desconto. Não. Ela era vulnerável. Você agora vai ter que consertar, substituir, trocar pelo problema que deu. Tá? E ainda incorrer o risco de danos morais. Que hoje não está muito em moda, né? Dano moral hoje nada, mesma coisa. 5 mil, 3 mil, 1.000, não ajuda ninguém, né? Mas tem, tá? Então essa vai ser o início da realidade que a gente vai trabalhar como fornecedores. Quem já trabalha, legal, não deu problema, tá lindo. É o que eu estou falando. Você fez o contrato, se não tivesse dado problema, não estava bonito? Ela estava feliz com o imóvel dela, ele estava feliz que vendeu com desconto e passou para frente, e estava todo mundo feliz. Mesmo sendo ilícito o que foi feito. Não é crime, tá? Só é ilícito. Ou abusivo. Beleza? Então, e mesmo assim estava válido, sem problema nenhum. Tá? Agora, a partir do momento que houve um problema, como eu tenho uma ordem, uma norma de ordem pública que seus efeitos para tudo e todos os contratos de consumo vão emanar raio, como o sol na terra, tá? Vai produzir efeitos, eu não posso, tudo que eu escrevo contrário ao que está escrito aqui, aos seus princípios, pode ser revisado pelo Poder Judiciário. Tudo. Tudo. Tá? Amanhã eu vou falar artigo 14, artigo 18, 20, 21, 22, vício, defeito, que é um produto, que é um serviço, conceito de fornecedor, de consumidor, direito a arrependimento, repetição em débito, como cobrar um cliente, deixar de cobrar o que não escrever no WhatsApp, como arquivar a manutenção dos seus arquivos, etc, 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 etc. Falando só do direito do consumidor, mas que você aplica na prática até na sua gestão, tá? Para evitar problemas futuros, entre 5 e 10 anos depois de transacionado um contrato. Você lembra que você almoçou? Geralmente a gente não lembra, né? Nem o que tomou café da manhã ou o que comeu durante o dia, né? Mas para o direito do consumidor, vocês como guardiões, como fornecedores, têm que guardar documentos, tá? Tem que guardar documentos, serem organizados, porque você pode ter uma condenação porque você não consegue contradizer ou contra-atacar os documentos que o autor falou de vocês. Amanhã nós vamos aprender responsabilidade. Não que vocês são irresponsáveis. Não. Exatamente. Tem que ter uma gestão.
Exatamente, exatamente. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, hoje é fácil fazer gestão, né, gente? Tem software e mais software de gestão gratuito, financeiro, um monte de coisa. Você não faz porque não quer. Todo mundo sabe o que é um Google e o que é um WhatsApp. É só você utilizar para aquilo que você precisa, tá? Software de gestão, coloca aí, software de gestão para corretor imobiliário. Vai aparecer um monte. E aí você vai ter lá GED, né, que eles chamam, que é arquivamento digital na nuvem e tal, e você vai pagando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Você acha caro no começo, mas esse caro vai sair muito barato para você e é um diferencial de mercado, tá? Vou falar de responsabilidades. Como que um profissional de meio como vocês vão responder em eventual problema que a gente tem em um contrato, tá? Vou falar para vocês. Responde com culpa, responde sem culpa, responde solidário junto com a empresa, não responde nada. Se responde, responde subsidiário. Se não atingir a empresa, depois me atinge. Como é que funciona isso daí para vocês entenderem onde vocês estão? Se já atuam de forma irregular e estão se regularizando, legal, agora regular já vão saber melhor ainda onde estão. E se não estão atuando irregular, vão começar a atuar no mercado imobiliário agora, já começa diferenciado. Tá? Já começa diferenciado. Passou meu tempo, né, Rodrigo? Mas última perguntinha para vocês. Já não vai, hoje eu estou falando muito. Eu cheguei atrasado 10 minutos, né? No Brasil, como é que eu posso bater no peito e falar que eu sou proprietário de um imóvel? Você não, você já assistiu essa minha aula umas 100 vezes. Errou. Ah, tá. Escritura não te dá direito algum de propriedade, de ser proprietário, tá? Você tem que registrar. Então, o que a gente vê muito na prática, né, as tretas, a maioria dos problemas jurídicos que a gente tem é justamente pela ausência de registro e várias escrituras lavradas em locais diferentes, às vezes na mesma data, e se não tiver o horário, mais complicado ainda, para você conseguir identificar quem é o real proprietário ou possuidor daquela terra XYZ ou daquele imóvel XYZ. Mas existe uma exceção. Existe a possibilidade de eu ser proprietário imobiliário no Brasil sem ter registro? Não, o uso capião vai levar o registro, né? Que é isso aqui pela via judicial. Vai adjudicar para você pela via judicial. De qualquer forma, vai ter o registro. Não. Ah, ia ser lindo, né? Lá na França contrato faz título translativo de propriedade. Na Alemanha, não. Precisa de um cartório. Igual aqui. A gente tem um sistema misto. Quando é que eu posso me tornar proprietário de um imóvel sem necessariamente eu ter a obrigatoriedade de levá-lo a registro? Não? Proprietário. Posse a gente tem até sem contrato. Proprietário. Não? Oi? Não? Ah, ia ser lindo. 10 filhos, né? 10. Não. Imóveis até 30 salários, tá? Até 30 salários mínimos é dispensável o registro para fins de transmitir propriedade. Beleza? Então a gente tem essa particularidade nos direitos reais, aí no direito à propriedade, imóveis até 30 salários mínimos. Então hoje o salário mínimo está em 1.518, né? Você multiplica isso daí 30 vezes, você vai ver o valor do imóvel, você não precisa levá-lo ao registro. Você pode simplesmente um contrato de compra e venda e uma escritura para você tornar público a tudo e a todos que você tem aquele imóvel lá. Beleza? Você poupa aí uma grana muito boa para o seu cliente. Tá? Você não paga as taxas de registro, ITBI você paga. Tá? Aí depende do público, né? Na periferia tem bastante, né? Desse imóvel, desse valor, tá? Tem muito, na realidade. É que a gente está acostumado ao patamar, graças a Deus, né? Mas, multiplicar aí é um imóvel do quê? Dá o quê? 45 mil e pouco. Vai achar bem periférico mesmo, um lugar distante, uma chacrinha, alguma coisa bem pequenininha, ainda onde não... Ah, longe tem, você acha.
entendeu? Sem nada, né? Perto de uma terra improdutiva que não dá para você fazer nada, tá? Pessoal, encerrei por hoje. Até amanhã. Valeu.